Existe uma verdade silenciosa que atravessa gerações de mulheres cristãs e que quase ninguém mais ousa pronunciar em voz alta. Uma verdade tão simples, tão antiga, que se tornou invisível aos olhos modernos. Você já notou como algumas mulheres vivem em casas que parecem respirar paz, enquanto outras moram em lares que sugam toda a energia, todo o dinheiro, toda a alegria da família? Você já entrou na casa de uma senhora de 80 anos e sentiu algo que não conseguia explicar? Uma atmosfera de prosperidade silenciosa, de abundância serena, de bênção tangível. E depois entrou na casa de uma jovem mulher de 35 anos, com móveis novos, eletrodomésticos caros, e sentiu o oposto. Um peso, um caos, uma sensação de que o dinheiro entra e some sem deixar rastro. A diferença não está nos móveis, não está na renda, não está na sorte. A diferença está em 7 coisas que se fazem nas primeiras horas da manhã, antes que o mundo desperte, antes que o telefone vibre, antes que a pressa devore o dia. 7 coisas que as nossas avós praticavam sem chamar de método, sem precisar de aplicativos, sem ler livros de autoajuda. 7 coisas que foram esquecidas em apenas uma geração e que agora estão sendo recuperadas pelas mulheres que perceberam que a casa não se sustenta pela quantidade de dinheiro que entra, mas pela qualidade do espírito que habita ali desde o amanhecer. E o que ninguém te conta é isto: a maioria das mulheres cristãs hoje acorda já derrotada, já em dívida espiritual, já em atraso com Deus, antes mesmo de pisar o chão do quarto. E depois passa o dia inteiro tentando recuperar o que perdeu nas primeiras horas. Por isso o dinheiro não rende. Por isso a casa não floresce. Por isso a prosperidade parece sempre estar a 2 semanas de distância, mas nunca chega. Hoje eu quero te contar a história de 3 gerações de uma mesma família. 3 mulheres ligadas pelo sangue, mas separadas por escolhas matinais. E quero te apresentar o sistema que uma delas redescobriu nas páginas da Bíblia. Um sistema antigo, testado, infalível, que organiza qualquer casa, restaura qualquer finança e transforma qualquer mulher. Eu chamo este sistema de caminho da casa sagrada, e ele tem 3 etapas: rendição, mordomia e descanso. Antes de continuarmos, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e me dizer nos comentários: qual é a primeira coisa que você faz quando acorda hoje? Sua resposta vai te dizer mais sobre seu estado financeiro e espiritual do que qualquer extrato bancário. Conceição nasceu em 1934, no interior de Minas Gerais, em uma casa de chão batido onde se acordava antes do galo cantar. Não porque alguém ordenasse, mas porque era o jeito. As mulheres da família dela entendiam algo que o mundo moderno esqueceu. Entendiam que amanhã não é um momento neutro. Amanhã é um território espiritual. E quem domina amanhã, domina o dia. E quem domina o dia, domina a vida. E quem domina a vida, prospera financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. A casa onde Conceição cresceu era simples, mas nunca faltou comida. O pai era lavrador, ganhava pouco, e ainda assim, a família viveu com fartura por décadas. Como? Porque a mãe de Conceição acordava às 4:30 da manhã e fazia 7 coisas, sempre na mesma ordem, sem nunca quebrar a sequência. 7 coisas que a avó de Conceição também fazia. 7 coisas que vinham de antes, de uma sabedoria bíblica transmitida de mãe para filha, sem manuais, sem cursos, apenas pela observação silenciosa de uma menina que cresce vendo a mãe se ajoelhar antes de qualquer outra coisa. Conceição se casou aos 18 anos, foi morar em outra cidade e levou consigo o sistema. Quando teve sua única filha, Marlene, em 1958, a casa dela já era conhecida no bairro como a Casa de Fartura. Vizinhas perguntavam o segredo. Conceição respondia sempre a mesma coisa, com aquela voz mansa de mineira: "É só obedecer cedo, minha filha." Ninguém entendia. Achavam que ela escondia alguma fórmula, alguma reza secreta, algum santo poderoso. Mas não havia segredo. Havia disciplina espiritual nas primeiras horas, e isso fazia toda a diferença. Marlene cresceu vendo a mãe acordar antes do sol. Via a mãe orar de joelhos por exatamente 20 minutos antes de qualquer outra coisa.
Via a mãe arrumar a cama imediatamente após levantar. Via a mãe abrir todas as janelas da casa, mesmo no frio, e dizer em voz baixa: Senhor, que esta casa receba o sopro do teu espírito hoje. Via a mãe varrer a entrada da casa antes do café. Via a mãe separar o dízimo em um envelope antes mesmo de pagar qualquer outra conta, mesmo quando o dinheiro era curto. Via a mãe ler um capítulo de Provérbios em voz alta, mesmo sem ninguém para ouvir. E via a mãe começar o café da manhã com gratidão verbalizada, agradecendo por cada item da mesa, pelo pão, pelo café, pela manteiga, pelo açúcar. 7 coisas, todas as manhãs, por 60 anos seguidos. E Marlene odiava aquilo. Quando se tornou adolescente, Marlene começou a ridicularizar a mãe internamente. Achava tudo aquilo coisa de gente atrasada. Era a década de 70, o Brasil mudava, as mulheres começavam a trabalhar fora, os apartamentos chegavam à classe média, a televisão entrava nas salas. Marlene queria modernidade, queria liberdade, queria dormir até às 8 da manhã. Queria começar o dia tomando café com pressa, saindo correndo para a faculdade, com o cabelo molhado, sem fazer a cama, sem orar, sem se importar com janela aberta ou janela fechada. Marlene se casou em 1982 com um homem promissor, engenheiro, ganho bom, futuro brilhante. Foram morar em um apartamento moderno em Belo Horizonte. E a partir desse momento, Marlene rejeitou completamente o sistema que a mãe praticava. Achava tudo aquilo ultrapassado. Disse para o marido: a gente vai construir nossa vida do nosso jeito. Dormia até às 9, acordava com pressa, tomava café em pé, saía sem orar. Não separava dízimo, achava que era coisa de igreja antiga. Não lia a Bíblia pela manhã, lia jornal, não agradecia pela mesa, comia no automático. E no começo, tudo parecia funcionar. Os primeiros 5 anos do casamento foram bons. O marido subiu na empresa. Compraram um apartamento maior. Tiveram uma filha, Beatriz, em 1986. Marlene se orgulhava de ter se libertado do jeito antigo da mãe. Mas algo silencioso começou a acontecer. O dinheiro entrava e o dinheiro saía, sem rastro, sem fruto, sem multiplicação. Marlene não conseguia explicar. O marido ganhava bem e ainda assim viviam apertados. Compravam coisas e as coisas quebravam. Iam em viagens e voltavam estressados. A casa, apesar de moderna, vivia em desordem. Beatriz crescia em meio a uma atmosfera elétrica, sem rotina, sem oração, sem ritmo. Marlene começou a desenvolver ansiedade. Não dormia direito. Acordava cansada. Tomava remédio para enxaqueca toda semana. O marido começou a chegar tarde do trabalho e a relação entre os dois esfriou. Aos 50 anos, Marlene era uma mulher quebrada por dentro e endividada por fora. O cartão de crédito virou uma cadeia. As contas se acumulavam. O apartamento moderno se tornou prisão. O casamento se transformou em convivência fria. E a filha, Beatriz, agora adulta, repetia exatamente o mesmo padrão da mãe, com agravantes porque a geração dela tinha ainda menos tempo, menos silêncio, menos contato com Deus pela manhã. Conceição, agora com mais de 80 anos, observava a filha de longe e chorava em silêncio. Não cobrava, não acusava, apenas orava, todas as manhãs, pelas mesmas 7 coisas, pela filha que se perdeu, pela neta que estava se perdendo também, por uma linhagem que se quebrou em uma geração. Beatriz se casou em 2014, teve um filho e se separou em 2021. Em 2024, aos 38 anos, estava em colapso total. Dívidas no cartão de crédito que ultrapassavam 3 salários. Aluguel atrasado. Filho de 8 anos com problemas de comportamento na escola. Casa em desordem permanente. Ansiedade incontrolável. Crises de pânico. E uma fé morna, quase fria, que não conseguia mais sustentar nada. Foi nesse ponto que Beatriz, em desespero, ligou para a avó. Conceição já estava com 90 anos, mas a mente ainda firme, a voz ainda mansa, o coração ainda inteiro. Beatriz chegou à casa da avó no interior de Minas em uma sexta-feira à tarde, com o filho, com 2 malas, e com uma dor tão grande que mal conseguia falar. Conceição não fez perguntas, apenas serviu um café, sentou na varanda e esperou. Beatriz chorou por quase 1 hora
antes de conseguir formar uma frase. Quando finalmente falou, disse algo que mudaria a vida dela para sempre. Disse: Vó, eu não sei mais o que fazer. Minha vida é um caos. Meu dinheiro some. Minha casa é uma bagunça. Meu filho está descontrolado. Eu acordo cansada todos os dias. Eu rezo, mas parece que Deus não me escuta. Eu queria viver como a senhora vive. A senhora sempre teve paz, sempre teve fartura, sempre teve direção. O que a senhora fazia que eu não faço? Conceição olhou para a neta com aqueles olhos de quem já viu muita coisa e respondeu com uma frase que ecoaria na mente de Beatriz pelos próximos meses. Disse: Minha filha, sua mãe me fez essa mesma pergunta uma vez, mas ela não quis aceitar a resposta porque era simples demais. A resposta não está em uma fórmula complicada. A resposta está em 7 coisas que você faz todas as manhãs, antes do mundo começar. Se você fizer essas 7 coisas, sua casa muda, seu dinheiro muda, seu filho muda, você muda. Mas eu te aviso, prepare-se, porque a primeira etapa vai destruir tudo o que você acha que sabe sobre como administrar uma casa. Beatriz pediu para ficar. Conceição aceitou. E ali começou uma jornada de 3 meses que reescreveria 3 gerações. Conceição explicou que existia um caminho bíblico antigo, com 3 etapas em ordem específica, e que essas etapas se manifestavam na prática através de 7 ações matinais. A primeira etapa ela chamava de rendição, a segunda, mordomia, a terceira, descanso. E Beatriz precisava começar pela rendição, sem pular, sem questionar, sem improvisar. Na manhã seguinte, às 4h30, Conceição bateu na porta do quarto de Beatriz. Quando Beatriz abriu, viu a avó já vestida, com a Bíblia na mão, e ouviu a frase que marcaria o início de sua transformação. Conceição disse: A partir de hoje, você não decide mais o que fazer pela manhã, você obedece. 7 coisas, na ordem, sem questionar, sem negociar, sem pular nada. A primeira coisa era se ajoelhar ao lado da cama assim que os pés tocassem o chão e fazer uma oração de entrega. Não pedir nada, apenas entregar, dizer em voz alta: Senhor, este dia é teu, esta casa é tua, este dinheiro é teu, esta família é tua. Faça em mim o que tu queres fazer hoje. A segunda coisa era arrumar a cama imediatamente, com cuidado, como se estivesse preparando uma oferta. A terceira coisa era abrir todas as janelas da casa, uma por uma, dizendo em cada uma: Senhor, que o teu Espírito entre por esta janela hoje. A quarta coisa era varrer a entrada da casa, fosse o tapete, fosse o piso do hall, fosse o que fosse, simbolizando que o caos do dia anterior não entraria no dia novo. A quinta coisa era separar o dízimo da semana em um envelope, mesmo que fosse pouco, mesmo que doesse, antes de qualquer outra movimentação financeira do dia. A sexta coisa era ler em voz alta um capítulo de Provérbios, mesmo sem entender tudo, deixando a palavra ecoar nas paredes da casa. E a sétima coisa era preparar o café da manhã agradecendo verbalmente por cada item da mesa, mesmo que fosse só pão com café. Beatriz olhou para a avó e disse: Vó, mas isso é muito simples. Eu pensei que a senhora fosse me dar um método mais profundo, uma oração mais poderosa, algum sistema mais avançado. Conceição sorriu daquele jeito mineiro que diz tudo sem precisar dizer nada e respondeu: Minha filha, é exatamente esse o problema da sua geração. Vocês querem profundidade sem obediência, querem milagre sem rotina, querem prosperidade sem ordem. Não funciona. Nunca funcionou. Nunca vai funcionar. Comece pelo simples e o profundo virá. Beatriz começou. E foi um inferno. Os primeiros 20 dias foram tortura. Acordar às 4h30 da manhã, quando o corpo gritava por mais sono. Ajoelhar quando o joelho doía. Entregar o dia em oração, quando a vontade era pegar o celular. Arrumar a cama quando o impulso era largar tudo. Abrir as janelas no frio do inverno mineiro. Varrer a entrada quando ninguém ia ver. Separar dízimo de um dinheiro que já era pouco. Ler provérbios sem entender metade. Agradecer pelo pão quando o coração estava amargo. Era ridículo, era humilhante, era pequeno. Mas Beatriz continuou, não porque acreditava. Continuou porque não tinha mais nada a perder. Tinha tentado de tudo. Coaching, terapia, cursos online de finanças,
Reza brava, promessa, voto, cristal. Nada funcionou. Então, por puro desespero, decidiu obedecer. 3 semanas depois, algo aconteceu. Beatriz acordou na quarta-feira, fez as 7 coisas e sentou para tomar café com a avó. Conceição olhou para ela e disse: "Você sentiu hoje?" Beatriz franziu a testa. "Sentiu o quê?" Conceição sorriu. "A paz. Você está em paz pela primeira vez em muitos anos. Olha para você. Olha para suas mãos. Não estão tremendo. Olha para sua respiração. Está calma. Você está em rendição." Beatriz olhou para as próprias mãos. Era verdade. Há semanas que ela não sentia aquele tremor nervoso da ansiedade. Algo havia mudado. E foi nesse momento que Conceição abriu a Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, e leu em voz alta: "Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Conceição fechou a Bíblia e disse: "A rendição não é um sentimento, é uma ação. Você está reconhecendo Deus em todos os teus caminhos, começando pelo primeiro caminho do dia, que é amanhã. E Ele está começando a endireitar suas veredas." Beatriz começou a entender, e ali se lembrou de algo que tinha lido anos antes em um livro chamado O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. O autor explicava que o cérebro humano cria padrões neurológicos através da repetição, e que pequenos hábitos matinais redesenham completamente a estrutura cerebral em aproximadamente 90 dias. Conceição, sem nunca ter lido o livro, sem nunca ter ouvido a expressão neuroplasticidade, sabia disso há 60 anos. Sabia porque a Bíblia já dizia isso. Sabia porque a mãe dela dizia: "Quem manda no teu primeiro pensamento da manhã, manda no teu dia inteiro." 2 meses depois, Beatriz já não era mais a mesma mulher. As crises de pânico tinham desaparecido. O sono melhorou. A relação com o filho mudou drasticamente, porque agora a mãe acordava antes dele, em paz, e a casa começava o dia com ordem. A dívida no cartão começou a diminuir, não porque Beatriz ganhou mais dinheiro, mas porque parou de gastar por ansiedade. Quando você está em rendição, você compra menos. Quando você está em rendição, o dinheiro rende mais. Quando você está em rendição, a prosperidade financeira encontra um vaso preparado para receber. Foi quando Conceição disse: "Você está pronta para a segunda etapa?" Beatriz, ainda sentada à mesa da varanda, perguntou: "Mordomia? Mordomia do quê?" E Conceição respondeu: "De tudo o que Deus está te devolvendo. Você obedeceu e Ele está restaurando. Agora você precisa aprender a administrar como administradora fiel e não como dona." A avó então abriu Mateus capítulo 25 e leu a parábola dos talentos. Explicou que Deus dá a cada uma de nós uma casa, uma família, um dinheiro, um tempo, e espera que multipliquemos esses recursos, não para nós mesmas, para abençoar outros. Beatriz começou a entender que as 7 coisas matinais não eram apenas para ela. Eram um treinamento de mordomia. Cada vez que ela separava o dízimo, estava aprendendo que o dinheiro não era dela. Cada vez que arrumava a cama, estava aprendendo que a casa não era dela. Cada vez que abria as janelas em oração, estava aprendendo que a família não era dela. Tudo pertencia a Deus. Ela era apenas mordoma. E foi nesse momento que algo extraordinário começou a acontecer financeiramente. Beatriz começou a separar não só o dízimo, mas também uma pequena oferta semanal para ajudar uma vizinha viúva da avó. No início, era R$ 5, depois 10, depois 20. Beatriz não tinha esse dinheiro sobrando, mas misteriosamente o dinheiro começava a multiplicar. Uma cliente antiga do trabalho dela ligou oferecendo um freela. Uma proposta de renda extra apareceu nas redes sociais, e desta vez não era golpe. O ex-marido começou a pagar a pensão em dia, depois de anos atrasando. A escola do filho ofereceu uma bolsa parcial que ela nem havia solicitado. A avó olhou para tudo aquilo e disse: "Está vendo? Deus não devolve em medida igual, Ele devolve em medida transbordante." E leu Lucas, capítulo 6, versículo 38. "Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes,
também vos medirão de novo. Beatriz começou a entender o princípio, mas Conceição a alertou. Cuidado agora, aqui é onde a maioria das mulheres se perde. Quando o dinheiro começa a fluir, quando a casa começa a se organizar, quando a paz começa a chegar, vem o orgulho. Vem a sensação de que você fez. Vem a vontade de controlar a multiplicação. E é aqui que entra a terceira etapa, que é a mais difícil de todas: o descanso. Conceição contou então uma história pessoal que Beatriz nunca tinha ouvido. Contou que aos 40 anos, depois de já ter aprendido as 7 coisas matinais com a mãe, depois de já viver em mordomia, Conceição tinha caído em uma armadilha sutil. Tinha começado a controlar demais a prosperidade. Tinha começado a planejar com obsessão. Tinha começado a calcular cada centavo, cada hora, cada relação. E em um determinado ano, perdeu o emprego do marido. A roça deu prejuízo. E tudo o que ela tinha planejado desmoronou em 3 meses. Ela ficou desesperada. Achou que Deus a tinha abandonado. Foi quando um ancião da igreja, um senhor de cabelos brancos chamado Seu Joaquim, a procurou e disse uma frase que Conceição nunca esqueceu. Disse: Dona Conceição, a senhora obedece bem, a senhora serve bem, mas a senhora ainda está servindo com as suas próprias forças. A senhora precisa aprender a descansar e deixar Deus trabalhar através da senhora, e não apenas pela senhora. Conceição abriu Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, e leu o convite de Jesus: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E foi ali que Conceição entendeu. Rendição não era passividade, mordomia não era controle, descanso não era preguiça, descanso era confiança ativa. Era continuar fazendo as 7 coisas matinais, mas sem ansiedade pelos resultados. Era entregar o resultado a Deus completamente e apenas honrar o processo. Beatriz aprendeu essa lição na pele alguns meses depois. Estava de volta a Belo Horizonte, morando em um apartamento menor, mas pago, com o filho mais calmo e a vida financeira estável. Acordava todos os dias às 5 da manhã e fazia as 7 coisas. Mas em um dia perdeu o freela principal que sustentava metade da renda dela. No passado, Beatriz teria entrado em pânico, teria gastado a madrugada olhando o teto, teria chorado, teria ligado para qualquer pessoa. Mas naquele dia ela ajoelhou, fez a oração de entrega, arrumou a cama, abriu as janelas, varreu a entrada, separou o dízimo, leu provérbios, agradeceu pelo café. 7 coisas, como sempre, e ficou em paz. Não porque era forte, mas porque havia algo dentro dela que dizia: Deus já cuidou disso antes você saber. 2 semanas depois, uma proposta 3 vezes maior chegou. A perda do freela menor abriu espaço para a chegada de uma renda maior. Mas o ponto não era a renda. O ponto era a paz no meio do nada. Naquela noite, Beatriz escreveu em um caderno uma frase que viraria seu lema: A paz que excede todo o entendimento não vem de circunstâncias, vem de obediência matinal. E lembrou de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E lembrou também de um livro chamado Mindset, da pesquisadora Carol Dweck, onde a autora explica que pessoas com mentalidade de crescimento, aquelas que confiam no processo em vez de obsessionar com o resultado, têm níveis muito menores de cortisol e maior longevidade. Conceição, novamente, sabia disso há décadas. Sabia porque a Bíblia já tinha ensinado. 5 anos se passaram. Beatriz se tornou uma mulher próspera, mãe presente, filha reconciliada com a mãe Marlene, neta sempre conectada com a avó Conceição. A casa onde Beatriz mora hoje, em Belo Horizonte, tem aquela mesma atmosfera que a casa da avó tinha. Vizinhas perguntam o segredo. Mulheres mais jovens da igreja a procuram pedindo conselho. Beatriz responde sempre a mesma coisa: Não há fórmula. São 7 coisas que eu faço todas as manhãs. Quer aprender? Algumas mulheres jovens ouvem e dizem: Mas eu não tenho tempo para isso. Eu trabalho, eu tenho filhos, eu tenho compromissos. Beatriz sorri, daquele jeito que herdou da avó, e responde:
Você tem tempo para o que importa. Você só não acredita que isso importa. Eu trabalhava, tinha filho, tinha compromissos e estava falida. Hoje eu trabalho, tenho filho, tenho compromissos e prospero. A diferença não é tempo. A diferença é amanhã. Outras mulheres procuram Beatriz querendo um atalho. Querem a oração mágica, querem a fórmula financeira, querem o método de prosperidade rápida. E Beatriz responde com firmeza amorosa: não existe atalho. Eu sei que você quer um. Eu também queria. Mas o caminho é só um: obediência matinal, 7 coisas, todos os dias, sem negociar. E aqui é onde precisamos parar e ser honestas. Você que está assistindo a este vídeo agora. Porque a verdade que queima é esta: a maioria das mulheres cristãs hoje vai assistir a este vídeo, vai dizer amém, vai achar bonito e nada vai mudar na vida delas. Por quê? Porque elas não querem passar pela rendição. Querem o resultado da mordomia e a paz do descanso, mas não querem ajoelhar às 5 da manhã. Não querem arrumar a cama todos os dias. Não querem separar o dízimo quando o dinheiro é curto. Não querem abrir janelas em oração. Não querem varrer a entrada da casa. Acham essas coisas pequenas demais, ultrapassadas demais, simples demais. E é exatamente por isso que vivem em casas modernas, mas espiritualmente vazias. É por isso que ganham dinheiro, mas o dinheiro não rende. É por isso que oram, mas as orações parecem bater no teto. É por isso que conhecem dezenas de versículos, mas a vida não muda. Porque conhecimento sem obediência é apenas decoração espiritual. Tiago, capítulo 1, versículos 22 ao 25, diz com clareza: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A geração mimada quer prosperidade financeira sem dizimar, quer paz sem orar pela manhã, quer casa abençoada sem arrumar a cama, quer filhos obedientes sem dar exemplo de disciplina matinal, quer marido fiel sem ser ela primeiro fiel a Deus pela manhã, quer riqueza espiritual sem renda extra de obediência, quer a colheita sem a semeadura. E Jesus já disse em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Não há mistério. Há resistência. E a sua vida não muda porque você se recusa a passar pelo simples. Você quer profundidade, mas Deus está te pedindo obediência. Você quer milagre, mas Deus está te pedindo rotina. Você quer revelação, mas Deus está te pedindo repetição. E enquanto você quiser pular a rendição, nada vai mudar. Nem suas finanças, nem sua casa, nem seu casamento, nem seus filhos, nem sua paz interior. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreveu que a prosperidade não vem da quantidade de esforço, mas da qualidade de fazer as coisas de uma certa maneira. E a certa maneira, para a mulher cristã, é a maneira bíblica. É a maneira antiga. É a maneira da rendição, mordomia e descanso. Então deixa eu te dar um plano de ação prático, simples, claro, para você começar amanhã. Primeiro, escolha apenas uma área da sua vida para entregar a Deus. Não 3, não 5. Uma. Pode ser sua casa, pode ser seu dinheiro, pode ser seu casamento, pode ser sua saúde. Apenas uma. Segundo, decida acordar 30 minutos mais cedo do que acorda hoje. Não 2 horas, apenas 30 minutos. Terceiro, comprometa-se com as 7 coisas matinais por 90 dias consecutivos, sem quebrar, sem negociar, sem pular. A oração de entrega, a cama arrumada, as janelas abertas, a entrada varrida, o dízimo separado, provérbios em voz alta, café com gratidão verbal. Quarto, não conte para ninguém o que você está fazendo nos primeiros 30 dias. Faça em silêncio, em segredo, como ofereceu Jesus em Mateus 6. Quinto, observe sua casa, suas finanças, sua família, mudando lentamente, mas seguramente. Sexto, depois dos 90 dias, entre na fase da mordomia, comece a usar suas bênçãos para servir outras mulheres na sua igreja, no seu bairro, na sua família. Sétimo, com o tempo sem perceber, você estará em descanso, confiando, servindo sem ansiedade, prosperando sem controle, vivendo como Conceição viveu, como sua avó talvez tenha vivido, como gerações de mulheres viveram antes que o mundo moderno nos convencesse que o caminho antigo era atrasado. E aqui eu cito James Clear,
autor de Hábitos Atômicos. Ele diz: você não sobe ao nível das suas metas, você cai ao nível dos seus sistemas. José, no Egito, tinha um sistema. Davi, nos campos, tinha um sistema. Daniel, na Babilônia, tinha um sistema. Orava 3 vezes ao dia com a janela aberta. Ruth, nas espigas, tinha um sistema. E sua avó, ou sua bisavó, também tinha. O sistema foi perdido em uma geração, mas pode ser recuperado em uma manhã. Conceição morreu em paz no ano em que completou 96 anos. Na noite anterior, com Beatriz sentada ao lado da cama dela, a avó pediu uma última conversa. Disse com a voz fraca, mas a alma firme: minha filha, o maior arrependimento da minha vida não foi nada que eu fiz. Foi não ter ensinado sua mãe com mais paciência. Eu briguei demais. Eu cobrei demais. Eu deveria ter orado mais e cobrado menos. Mas Deus, na bondade dele, me deu você. E através de você, sua mãe se reconciliou. Que através de você a próxima geração vai herdar de novo. Não cometam meu erro. Não esperem a próxima geração se perder para começar a obedecer. Comecem amanhã. 7 coisas, toda manhã, pelo resto da vida. E daqui a 60 anos, sua neta vai entrar na sua casa e sentir o que você sentiu na minha. Conceição fechou os olhos e disse a última frase: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E partiu em paz, citando 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Beatriz herdou a Bíblia da avó. A casa vendeu. O dinheiro usou parte para abrir um pequeno fundo de ajuda a mães solteiras na igreja. A Bíblia abre todos os dias, pela manhã, depois de fazer as 7 coisas, exatamente como a avó fazia. E agora, no fim deste vídeo, eu te faço uma pergunta. Não a pergunta fácil, a pergunta difícil. Você quer ser a Marlene, a geração que se perdeu? Ou você quer ser a Beatriz, a geração que redescobriu? Ou, melhor ainda, você quer ser a Conceição, a geração que segura todas as outras com a oração silenciosa antes do amanhecer? A escolha é sua. Ninguém vai forçar. Deus não força. Ele apenas espera. Jeremias capítulo 6, versículo 16. É claro. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. O caminho é antigo. O caminho é testado. O caminho funciona. As 7 coisas funcionam. A casa sagrada funciona. O sistema da rendição, mordomia e descanso funciona. Não é teoria. É testemunho de 3 gerações de uma família. E pode ser o testemunho da sua família também. Começando por você, começando amanhã. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e me conta nos comentários. Qual das 7 coisas você vai começar a fazer já amanhã pela manhã? A oração de entrega, a cama arrumada, as janelas abertas, a entrada varrida, o dízimo separado, provérbios em voz alta ou o café com gratidão? Me conta. Eu leio cada comentário e oro pelas mulheres que se comprometem aqui. E se você quer se aprofundar mais nos princípios de transformação espiritual e financeira que mencionei neste vídeo, dá uma olhada no nosso shopping aqui na descrição. Eu recomendo especialmente A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles, que fala sobre prosperidade feita da maneira certa, e O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, que mostra como hábitos matinais reprogramam o cérebro. Esses livros complementam perfeitamente o que você acabou de aprender aqui e podem te ajudar a manter a disciplina nos primeiros 90 dias. Obrigada por ter chegado até o final. Você é uma das poucas mulheres realmente dispostas a mudar. A maioria desiste no meio do vídeo, mas você ficou até aqui. Isso já é o primeiro sinal de que algo está se movendo dentro de você. Agora, vai. Coloca o despertador para acordar 30 minutos mais cedo. Faz a primeira das 7 coisas amanhã. E daqui a 90 dias, volta neste vídeo e me conta o que aconteceu com sua casa, suas finanças, sua família e seu coração. Eu prometo, você não vai acreditar que era a mesma mulher. Que Deus abençoe sua jornada, abençoe sua casa, multiplique suas finanças, restaure seus relacionamentos e te dê descanso verdadeiro na alma. Até o próximo vídeo.